Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast E Agora Quem Conta. E hoje, gente, o nosso especial aqui, episódio, é gigante. Para mim e para a maioria das pessoas no mundo inteiro, o maior técnico de judô de todos os tempos. E o melhor, um grande ser humano que a vida me deu de presente, um grande presente. Sensei Geraldo Bernardes. Sensei, seja muito bem-vindo. Um bom dia ao senhor. Bom dia, Léo. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, Sensei. E para a gente começar aqui a conversar, né, eu sempre falo com todos, né, que o importante é conhecer a história, né, de vida de cada um. E a história de vida do senhor é fantástica. O senhor poderia só passar para a gente um pouquinho da infância do senhor? Como foi? Eu nasci em Pernambuco, na, na maternidade de Afogados, em Recife, Perfeito? e fiquei lá até os 5 anos. Eu morei em Recife. E como é que era essa, Depois, essa parte lá, né, de Recife, em criança, por exemplo? Se divertia na rua? Como é que eram as brincadeiras antigamente? Só tem essa lembrança? é, tem, já até minha primeira infância, que foi até 5 anos, a gente brincava assim, de correr, pular, jogar bola. Então nós tínhamos esse tipo de brincadeira. Pega, Sim, que pique, faz falta, né? pega, que é coisa de criança. Coisa boa, né, Sensei? E o senhor, Mas o senhor eu dava muito trabalho depois, para os pais? eu era um pouquinho insubordinado. Não sei por quê, mas era. E quem era o mais Mas disciplinador, papai ou mamãe? a minha mãe convivia mais conosco, né? Minha mãe era enfermeira, meu pai trabalhava em táxi, Uhum. né? Tinha um táxi, eu rodava. E até os 5 anos eu fiquei em Recife, porque depois já houve uma confusão entre meus pais. Meu pai era muito violento, e queria bater na minha mãe. E minha mãe resolveu se separar Perfeito. e nós fomos para São Paulo, eu e minha mãe, para casa de uma tia minha, lá em São Paulo. Perfeito, E Sensei. daí Não é para fácil a frente, vida. eu morei algum tempo em São Paulo. Aí, quando nós estávamos já, sem minha mãe arrumar emprego, ela recebeu uma proposta para vir para o Rio de Janeiro, aí nós viemos para o Rio de Janeiro. E aqui foi a minha segunda infância, Perfeito. dos 7 até os 14 anos. Sim, Eu era e terrível, brigava todo dia na rua, então, também tomava 3 surras por dia do meu irmão mais velho. E resolvi entrar no judô porque eu queria brigar mais. quantos anos, Sensei, você entrou Então, no aos judô? 15 anos, 15 anos. 15 anos, Com perfeito. 15 anos eu entrei para o judô para bater mais nos outros, para ser mais malvado. Deu aquela disciplinada. E no qual foi a minha surpresa, e depois, quando eu cheguei no meu primeiro randori, o professor Mesquita botou lá na minha frente um garoto super franzino, pequenininho. Uhum. Aí eu cá com meus botões, pô, eu vou bater nesse cara fácil. Pô, isso é uma covardia. Ah, o professor errou, botou muito magrinho. Sim. E quando começou o randori, surpresa minha, eu só ficava no chão. Eu apanhava, era só queda para um lado para o outro. Que lição boa. Aí acabou o randori, e eu fiquei pensando assim, será que os outros que estão em volta leram o meu pensamento? Aham. E tudo com vergonha, né? Porque no pensamento eu ia bater muito na pessoa, né? E na Sim, sim. realidade eu apanhei muito.
E como a gente Eu aprende estava com muito essa disciplina. envergonhado e assim que me liberaram ali, eu fui de fininho, saí pelo lado e fui pro vestiário chorar, pô. O Que lição, valentão. que lição. Sabe o que eu lembro do senhor, quando a gente está conversando aqui? Eu queria que o senhor contasse, se possível, a história. Quando o senhor falou aí sobre um menino franzino, né, que o senhor foi, o senhor me contou uma história, eu queria que todo mundo ouvisse de novo, que eu acho fantástica. Quando o senhor foi lutar com o Shakshi. O senhor poderia contar? Lógico, eu depois acabei no judô há muito tempo. O judô foi um esporte muito que me transformou, que se eu sou a pessoa que sou hoje, sou alguém, foi através da transformação que o judô fez comigo. Então, eu quando continuei, dessa surra em diante, eu continuei a treinar, e nós saímos faixa preta, e num campeonato que teve faixa preta, eu me classifiquei em vice-campeão, e nós fomos convidados pelo presidente da CBJ para participar de uma demonstração no programa do Flávio Cavalcante, na Aham. antiga TV Tupi, Era num teatro? ali na Urca. E qual foi a minha surpresa outra vez? Que a demonstração era fazer com que o professor Chiak Chi, Uhum. terceiro na Olimpíada de Munique, Nosso primeiro cento e medalhista. poucos quilos. Então, e mais dois, Oswaldo e o Eurico, chegamos no palco, tinham 8 tatames, Aham. e o Flávio Cavalcante foi anunciado para demonstrar o que ia acontecer naquele momento. Do lado, o Xiaxi, medalhista olímpico. Do outro lado, os desafiantes, campeões carioca, fulano, fulano e fulano. Aí o meu amigo Xi lá já abriu o olhão, ele já tinha fama que machucava todo mundo, né? Eu tinha um solto-garo muito forte. Sim, sim. E eu fui logo o primeiro, né? Pedindo, pelo amor de Deus, para ele me acertar nos 8 tatames. E eu caí, graças a Deus, foi tudo bem. Os outros dois sofreram um pouco mais. Caíram fora e saíram meio assim, com dor do lado. Mas isso aí foi uma coisa gratificante que eu segurar no kimono de um medalhista olímpico já era o Maravilhoso, né? prenúncio que eu poderia aumentar muita coisa na minha carreira. Com certeza, esse aí. E aproveitando essa deixa do senhor, né? Já tô rindo aqui, eu adoro essa história do seu Kuchiakshi. E quando o senhor se viu, não como mais atleta, mas sim como técnico, como é que é essa história? Bom, é longa para contar a história. Estou aqui à disposição do senhor. É, eu continuei no judô, aí fui para um banco, cheguei a ser gerente de um banco e continuei dando aula de judô como hobby no Mackenzie. O Mackenzie foi campeão do Rio de Janeiro e fomos tricampeões do Campeonato Benemérito por equipe em São Paulo. E a Gama Filho estava com a equipe lá. E eu fui convidado pelo doutor Edmundo para fazer parte da Gama Filho. Então ele pediu para me apresentar lá para conversar com o professor Pedro Gama. Aham. E quando eu cheguei lá, ele me parabenizou e perguntou se eu não gostaria de ir para a Gama Filho. Aí eu falei, professor, eu sou um gerente de banco e professor de judô não é profissão. Sim. Aí ele falou, não, mas nós vamos fazer a faculdade aqui na Gama Filho e você vai ter, eu te dou o tempo necessário para você estudar, fazer vestibular, passar. Aí ele
fez essa oferta, eu fui para casa e realmente fui para a Universidade Gama Filho em 1973. 76? Daí para 1976? 73, Ah, 73, outubro de 73. uhum. Então eu fui para Gama Filho, levei 90 alunos meus do Mackenzie e da Gama Filho foi que me deu a força e a curiosidade de ser técnico de uma equipe de judô do Brasil. Então eu falei com o professor Pedro Gama se interessava na Gama Filho ter uma técnica da seleção brasileira. Ele falou que sim, e quem seria técnico? Eu falei, eu posso ser candidato. Perfeito. Ele falou que você precisa. Eu digo, conhecimentos. E onde estão os conhecimentos? Eu digo, no Japão. Eu precisava ficar um tempo lá. Sim, sim. Ele falou, tudo bem, você vai, fica o tempo, eu te pago aí para você ficar lá e espero que você realmente chegue aonde você quer alcançar em ser técnico da equipe do Brasil. Que E coisa boa, né? realmente eu Senhor, que deu. fiquei. Isso aí, isso, isso aí foi em 78, Aham. no segundo semestre. Eu fiquei 4 meses no Japão e quando voltei, eu fui convidado para ser o técnico do Brasil no Campeonato Mundial de Judô na França, Uhum. onde o primeiro brasileiro nato, Walter Carmona, Sim. Grande Carmona. ganhou a primeira medalha de bronze, de um brasileiro nato. Então, com isso aí, eu, eu fui questionado, assim, que eu fui muito bem Uhum. e que eu sou um pé de coelho como Isso. técnico. É, cada vez que o senhor trabalha muito, tem muita sorte. Isso que eu falo sempre. É verdade. Sensei, E, quantas medalhas e aí, olímpicas o senhor como deslanchou a técnico? minha carreira. Eu fui 5 Olimpíadas, eu fiquei aí de 79 até 2000 na seleção. Fui a 4 Olimpíadas, vieram medalhas importantes para o Brasil nesse período. Sim. A primeira foi em 88, em Seul, com Aurélio Miguel com a medalha de ouro. Depois veio Barcelona, 92, na qual eu fazia parte da equipe, na qual o Rogério Sampaio foi o campeão olímpico. Perfeito. Depois eu fiquei ainda na seleção 90. Aí treinei para Moscou, não fui, me Aham. tiraram um pouco antes, um problema político. Perfeito. Depois teve 84, que foi em Los Angeles. Eu também não fui, embora tenha treinado a equipe. E finalmente eu fui para. Isso aí foi em 1978. Em 79, eu fui para a, o Campeonato Mundial na França, aonde Carmona ganhou a medalha de bronze. Primeiro brasileiro nato. Uhum. Perfeito. Depois, 79, aí 80 veio a Olimpíada de Moscou, que eu treinei a equipe e acabei não indo também, por uma questão política. Perfeito. Depois teve, em seguida, 94. É isso aí, 94, 88, depois mais 4 anos, 90 não, 92. 92.
Foi aonde a Olimpíada? Em Barcelona? Não. Eu fui a primeira a Paris. Depois veio a Olimpíada de Moscou, foi 80. Perfeito. Aí veio 84 Los Angeles, Ok. né? 84 Los Angeles. Aí veio 88, na qual eu fui com Aurélio Miguel, foi medalha de ouro. Depois 92, Barcelona. Eu fui como técnico feminino e da delegação que ganhou a medalha de ouro também com o Rogério Sampaio. Perfeito. Depois vim Atlanta, Aurélio Miguel e Henrique Guimarães, duas de bronze. E depois veio Sydney, com o Thiago Camilo e Carlos Honorato, duas medalhas de prata. De prata. Aí me chamaram, teve um movimento político, dizendo que eu tinha que reciclar a equipe com técnico diferente, que eu já tinha 20 anos como técnico da seleção, Perfeito. Aham. mas tinham 6 medalhas olímpicas que eu ajudei de alguma maneira a ganhar e saí da seleção. Aí eu tinha 3 coisas a fazer: falar mal de quem me tirou, Adoro botar o isso. pijama, porque eu já tinha 6 medalhas, tinha ido a 4 Olimpíadas. Tem muita gente que gostaria de ir um, não foi, eu fui a 4. Uhum. E, ou então montar um projeto comunitário. Perfeito. E eu fiz isso. Eu montei com a ajuda do Carlos Araújo, um empresário do ramo de construção. Uhum. Ele me deu um espaço na academia dele e eu comecei a fazer um trabalho com a Cidade de Deus, em 1980. E Sensei, eu aproveito sempre essa história do senhor, né, para comentar. Eu primeiro mostro esse profissional gigante que o senhor é. É sempre muito bom deixar isso. Muitas medalhas olímpicas, participação em mundiais. Toda a estrutura técnica, né, da CBJ deve muito ao senhor. A estrutura mundial também do judô deve. Mas é para chegar nesse ponto que eu queria. Aos 81 anos, como o senhor se viu, né, como foi aceitar participar desse projeto aí no Rio Grande do Norte, né, através do Instituto Reação, essa vitalidade do senhor, 81 anos, dando aula, e tem até atleta já indo para o brasileiro, é isso? Tem sim. Deixa eu te falar, mas o importante de tudo é que eu fiquei 14 anos sem o pessoal da direção da CBJ nem tocar no meu nome. Perfeito. E quando eu voltando com esse projeto, eu consegui ser campeão de base. Nesse projeto também entraram Que para fantástico. fazer judô a Rafaela, que se tornou depois campeã mundial e olímpica, E olímpica, Rafaela Silva, beijo e no o coração Flávio, que dela. eu dava aula para ele no Marapendi, onde começou comigo com 14 anos. Depois eu levei para a universidade, que também eu era técnico. Flávio Canto, né? E Perfeito. saiu em Atenas, 2004, medalha de bronze. Então, no Rio de Janeiro, eu sou o único técnico que tem atletas medalhistas olímpicos que começaram comigo e chegaram até a medalha olímpica. E com um projeto que continuou, já continuei o trabalho, fiz vários campeões mundiais, vice-campeões, Isso aí. pan-americanos, sul-americanos. Oi, Sensei. E esses dois atletas, Perfeito. da qual eu me considero o professor, também mostraram aí, ó, que eu tive a minha volta foi benéfica para o judô também. Sim, Eu poderia ter sempre. largado, mas foi bom eu ter continuado. E a gente tem essa inspiração pelo senhor, né? 81 anos, o senhor voltou a dar aula, voltou a treinar em alto nível, em tão pouco tempo, e poucas pessoas até não acreditam nisso. É impressionante essa vitalidade do senhor e como o senhor conseguiu
levar um projeto, e um projeto de sucesso, né? Para o Rio Grande do Norte. O pessoal tem comentado muito sobre o senhor sempre. O Léo, eu digo que esse projeto é o recomeço. Como eu comecei lá em 1967 a treinar as crianças, eu estou voltando agora. Então, por isso que eu digo recomeço. Eu estou treinando crianças que nunca fizeram judô. E aqui em Tibau do Sul, eu sou pioneiro, que ninguém nem sabia que era judô. Sim, sim. Não tem nem E outra aquele coisa, atleta que. Não, não, o é senhor porque ele continua veio treinando? Não, por enquanto não. Eu Tá. agora estou treinando para sobreviver. Eu estou com câncer e estou com Pô, Ceci, a não doença de sabia? Parkinson, Léo. Não sabia. O senhor não tinha me falado. É brabo, mas eu continuo lá. Mas o senhor é mais brabo Ainda, do que isso. Pode ter certeza. O senhor, olha, eu tô rezando aqui a Deus mesmo. Eu sei o potencial do senhor, eu sei da grandeza do senhor. Vai ser muito maior do que isso. Vai dar tudo certo. Isso vai ser só mais uma luta vencida pelo senhor. eu todo dia eu faço um chiai. Por enquanto eu estou ganhando. Ô, Ceci, que Deus abençoe o senhor. Eu sempre falo assim, muito grato pro senhor estar recebendo, agora na casa do senhor também. A gente lembra da pandemia, o senhor me recebendo. Eu lembro de cada exercício que eu fazia lá em volta da piscina. Né? Tô lembrando de todo. O ulticome que o senhor fazia com o kimono. Então, é essa vitalidade que eu estou tentando trazer e mostrar às pessoas para conhecer esse ser humano que é Geraldo Bernardi. Porque é gigante como o Tec é, mas imagina gigante ainda como ser humano. Até Deus me deu tanta alegria, né, na minha carreira profissional, Léo, que não custa nada ele me dar essas duas pancadas. Isso é para ver se eu Só o senhor mesmo. consigo, se eu consigo realmente absorver e ser um cara assim. Dizem que, como eu sou nordestino, eu sou filho de Lampião e Maria Bonita. Então, eu ainda não sossego. Agora mesmo, meus alunos têm 1 ano e 4 meses de judô. Perfeito. Nós entramos nos campeonatos agora da federação, aí nós já fiz alguns campeões, estou Sim. botando 4 agora para disputar o brasileiro. Então, eu acho que 1 ano e 4 meses é pouco, né? É a Não, mesma coisa o Flávio é Campos, chegar em sobre-humano faixa isso. preta Gente, em eu sou 5 anos. técnico, o senhor sabe disso. Colocar 1 ano e 4 meses já para disputar o brasileiro, seleção brasileira, é sobre-humano, só o senhor mesmo. Eu estou tentando, né? Lógico que eles vão chegar lá e vão brigar muito para conseguir chegar. Porque eles não têm lastro de judô. Ah, perfeito. Mas é um grande avanço que eles conquistaram. Não, o que acontece, recebeu o senhor que nem o Estado, né? Acredito que tenha acolhido bem o senhor, né? Como qualquer Estado gostaria de ter o senhor presente. E esse projeto social, é tudo gratuito, Ceci? Como é que funciona isso? É, em 2003, o Flávio, eu toquei em assunto, o Flávio era meu atleta, mas com Uhum, pensamento de Olimpíada, e já dava aula também como voluntário na Rocinha. perfeito. Mas isso É o Instituto atrapalhava um Reação, não é pouco o isso? treinamento deles. É. Aí, em 2003, o Flávio fala comigo, nós juntamos e fizemos o Reação. Então saiu o judô comunitário Geraldo Bernardo Body Plant, tirou fora o nome, saiu o nome aonde o Flávio dava aula e Perfeito. fizemos o Reação, na qual o Flávio era o presidente e fundador, né? Então hoje com Reação nós temos em alguns lugares fora do Rio, São Paulo, Minas Gerais, Cuiabá e Rio Grande do Norte. Uhum. E temos 9 lugares que nós estamos no Rio de Janeiro. Maravilha, que Em, projeto grande. Estamos atualmente com 120 funcionários, estamos com 3.500 crianças, 3.000, Ah, perfeito. 3.500 crianças no Rio, em todo o projeto. E E lá com o temos Davi Moura valores também tá no Mato diferentes. Grosso do Sul? Então, estamos lá com o Davi Perfeito. Moura. Com o Davi Moura, isso. Então, a nossa ideia é expandir mais um pouco e fazer com que hajam
pessoas muito mais transformadas, não somente pelo esporte, ou para o esporte, mas para a vida, né? Perfeito, Sensei. Sensei, uma outra coisa aqui, né? A gente sempre fala que cada história é magnífica, do senhor, eu sempre falo assim, né? É gigantesco. E a gente tem, nesse novo formato, a gente tem pouco tempo. Eu poderia pedir para o senhor deixar um recado, né, para essa nova geração, que é as coisas fáceis, né, que não estão dando muito valor à família. O senhor poderia deixar um recado para a gente? O primeiro recado é que o esporte é muito importante na vida de cada um, porque o esporte ele transforma. A gente fala sempre que não é ir no esporte para ter somente a vitória da medalha, mas mudar a pessoa para ser um perfeito cidadão na sociedade, né? Então, pessoal, vamos trabalhar, vamos fazer bastante bem aos outros, sabe? Nunca, ninguém se perde nada por fazer o bem, respeitando pai, mãe, os avós, os animais, sabe? Ser mais um cidadão assim que se doe, entendeu? E que faça com que vale a pena a sua vida. Não deixe de trabalhar para que haja o amor, a gratidão, a ética, sabe? Não deixe de estudar, porque o estudo, juntamente com o esporte, é uma ferramenta bilateral que a gente e muito forte que tem que caminhar junto. Esporte, educação, esporte, educação. Então, enfim, que seja uma alma, uma pessoa de Deus, para que cada vez mais, pô, haja fraternidade, amor e uma palavra muito difícil hoje em dia, chamada gratidão, que está quase terminando. Ô, Sensei, não sei como agradecer ao senhor sempre o carinho que o senhor tem pela gente, esse apoio, esse grande profissional que o senhor é, grande ser humano. Que Deus te dê mais 80 anos, 180 anos, que a gente precisa de pessoas como o senhor perto da gente. O senhor, desde o primeiro dia de contato, né? O senhor sempre foi muito gentil, muito carinhoso, muito atencioso. Então, eu queria deixar registrado mais esse capítulo, né, tão importante que é a vida do senhor. Tá bom, Sensei? E gratidão, a palavra certa é essa. Pelo senhor estar aqui conosco de novo, mais uma vez eu consegui falar com o senhor, passar mais um pouquinho desse ser humano que é o senhor, e tenho certeza que essa vida, né, essa luta que o senhor vai ter agora é mais um pedaço que o senhor vai conseguir vencer. O senhor é um vencedor em toda a vida, o senhor sabe disso, o quanto carinho que a gente tem pelo senhor. Aí, bora, Léo, que lá em cima o nego já está me chamando para mim fazer alguma competição lá e fazer campeão lá em cima também. E vai dar muito trabalho Mas lá se para cima. for, se lembre sempre. Não, pode se lembrar. O dia que eu for, você pode dizer assim, pô, vai começar um randori lá em cima. Quando começar raio e trovão, já sei que é o senhor. Sei. Isso Deus aí é se abençoe eu o senhor. perder, né? Se eu tiver ganho, seria só céu limpo. Céu limpo, perfeito. Muito sol e um céu limpo. Sensei, Deus abençoe essa alegria, essa vitalidade do senhor. Conte com a gente. Pessoal, estamos terminando aqui mais um episódio gigante com o Shihan, na verdade é um mestre, Sensei Geraldo Bernardes. É difícil até com palavras agradecer a presença dele. Não é só porque tem várias medalhas olímpicas, mundiais, grande técnico. É aos 81 anos, estar num projeto lá no Rio Grande do Norte, longe da cidade aqui do Rio de Janeiro, longe de tudo, né, que fala assim dos grandes centros, e em 1 ano e 4 meses está formando atletas e principal grandes cidadãos. Então é só agradecer. Então sigam esse exemplo, procurem escutar com o coração essa história e sigam, acho que esse exemplo, acho que é fundamental para que a gente possa até levar uma vida leve. Sejam luz sempre na vida dos outros. Um grande abraço, fique com Deus.